Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, e esse é o Química do Monstro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mistura de soluções de mesmo soluto, soluções que não reagem e são compostas pelo mesmo soluto. Por exemplo, se eu tenho um recipiente com, lembra da aula passada? Pré-treino, tá ligado? Então, se eu tenho um recipiente com pré-treino que ficou muito forte e um outro recipiente com pré-treino que ficou um pouco menos concentrado, se eu junto essas duas soluções de pré-treino, a minha solução resultante vai ter uma concentração intermediária entre a solução mais concentrada e a mais diluída. É como se eu tivesse uma média ponderada entre as duas soluções. Então eu tenho uma solução concentrada e uma diluída. Misturei, vou ter uma solução mais ou menos, claro, entre aspas. Então, como é que eu vou proceder algebricamente para determinar qual vai ser a concentração do soluto, no caso, pré-treino, na solução final, beleza? Se liga só. Então a gente tem aqui duas soluções, uma mais concentrada e uma mais diluída, beleza? No meu pré-treino abençoado, maravilhoso. Beleza, então aqui, a molaridade dessa primeira solução, que eu vou chamar de Mi1, vai ser, fala o valor aí, 0,4, beleza. 0,4 mols por litro. O volume dessa primeira solução vai ser igual a, vamos colocar aqui um volumezinho de 200 ml. 200 mililitros ou 0,2 litros. Para a segunda solução, eu vou ter uma molaridade 2 de 0, como ela é um pouco mais diluída, 0,1 mol por litro. E o volume dessa segunda solução vai ser um pouquinho maior, 300 mililitros, beleza? Bom, show de bola. Então eu estou vendo aqui que essas duas soluções vão se misturar e eu vou ter uma solução resultante, que é mais diluída do que a concentrada e mais concentrada do que a diluída. Vai ser uma solução de concentração intermediária. Vamos lá. Como é que eu faço os cálculos? Você já lembra, eu tenho certeza, você já se lembrou da aula de soluções, de diluição, e você lembra que ao longo da diluição, o número de mols de soluto se conserva. Aqui nós vamos ter o mesmo princípio. Porém, o número de mols de soluto, dessa vez, vai ser a soma do número de mols das duas soluções. Eu tenho o número de mols de soluto na primeira solução e o número de mols de soluto na segunda solução. E aí o número de mols final, por exemplo, eu usei 2 scoops para fazer o pré-treino aqui e eu usei 1 scoop para fazer o pré-treino aqui. Quantos scoops, quantos daqueles medidorzinhos eu vou ter no final? Pô, se eu usei 2 medidas aqui no início e uma medida nessa solução aqui, 2 mais uma medida, 3 medidas. Esse é o número de mols, essa é a quantidade da substância que eu vou ter. Eu vou ter o equivalente a 3 medidas. Então eu vou ter um número de mols final. E esse número de mols final vai ser a soma do número de mols da primeira solução mais o número de mols da segunda solução. Então, a conservação da massa? Sim, a massa se conserva, o número de mols se conserva. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou proceder dessa maneira aqui, ó. O número de mols da primeira solução mais o número de mols da segunda solução é igual ao número de mols final. Marquinhos, mas e se fossem 5 soluções, 4 soluções, 3 soluções? Ué, filho, que fossem N soluções do mesmo soluto. N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais NN, sacou? Até o número de soluções que você tem. Por exemplo, tem 3 soluções. Então, o número de mols da primeira, mais o número de mols da segunda, mais o número de mols da terceira. Soma o número de mols de soluto das 3 soluções. Tudo bem? Legal. Você se lembra que lá em soluções, molaridade na parte de concentração é número de mols sobre volume. Então, o número de mols é a molaridade vezes o quê? Vezes o volume. Eu posso usar, então, isso aqui, substituindo na nossa expressão de conservação do número de mols. Logo, eu chego à seguinte conclusão. Número de mols da primeira solução. Vou passar para cá, hein? Ó, passei para cá. Número de mols da primeira solução vai ser a molaridade da primeira solução vezes o volume dessa primeira solução. Então, N1 vai ser molaridade da primeira vezes o volume dessa primeira solução. Mais
a molaridade da segunda solução vezes o volume da segunda, já que eu estou somando com o número de mols da segunda solução. Mi2 vezes V2. Isso vai ser igual a número de mols final, molaridade final vezes o volume final. Então, Mi final vezes o volume final. Se liga. Então, quais são as grandezas que nós temos aqui que eu forneci para você? Eu disse que a molaridade da primeira é 0,4 e a da segunda é 0,1. Volume da primeira é 200, volume da segunda é 300. Marquinhos, qual é a molaridade final aqui? A molaridade final é... Não faço a menor ideia. É isso que eu estou querendo descobrir. Agora, o volume final, eu consigo determinar. O volume final, se eu só juntei essas duas soluções, sem qualquer adição de solvente, o volume final vai ser o volume da primeira mais o volume da segunda. Então, o volume final é igual a 500 mililitros. Beleza. Se o volume final é 500, eu tenho as molaridades, eu tenho os volumes iniciais, sobra apenas a molaridade final de incógnita. Mole demais, né? Vamos aos valores aqui, vamos aos cálculos. Então, molaridade da primeira vezes volume da primeira. Vou colocar o volume em litros, hein? 200 ml, 0,2 litros. 300 ml, 0,3 litros. Marquinhos, eu poderia colocar o volume em mililitro? Poderia. Se você usasse todos os volumes em mililitro, sem problema. Agora, a molaridade da primeira, 0,4 mols por litro vezes o volume da primeira, 0,2 litros, mais molaridade da segunda, 0,1 vezes 0,3, 0,1 mols por litro vezes 0,3 litros. 0,1 mol por litro vezes 0,3 litros. Isso é igual à molaridade final, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume final, que é 0,2 mais 0,3, 500 ml ou 0,5 litros. Beleza? Aqui todas as minhas grandezas. Vamos às contas? 0,4 vezes 0,2 vai dar 0,08. 0,1 vezes 0,3 vai dar 0,03. Então eu tenho 0,08 mais 0,03. Quanto dá isso aqui? Isso aqui, somado, dá 0,11, beleza? 0,11. Então, meu resultado final vai ser, ó, o algebrismo aqui, ó. Eu vou passar 0,5 dividindo para cá. Então, minha molaridade final é igual a 0,11 dividido por 0,5. Então, minha molaridade final é igual a quanto? Dividir por 0,5 é a mesma coisa que você multiplicar por 2, você sabe disso. Então, 0,11 por 0,5 dá quanto? 0,22 mols por litro. 0,22 molar. Se liga, qual foi a resposta que a gente achou? 0,22 molar. Vamos pensar, vamos refletir aqui. Essa resposta faz sentido? Pensa comigo. Eu achei aqui 0,22, um valor que está entre 0,1 e 0,4. Qual desses dois volumes é maior? 300, 0,3. Então, é de se supor que o volume da solução final vai ficar mais próximo do volume da solução que tem o maior volume. Logo, se eu tenho uma maior contribuição dessa solução aqui, isso significa que a molaridade final vai estar mais próxima desse valor aqui. É exatamente isso que a gente vê. 0,22 está mais próximo de 0,1 do que de 0,4. Concorda comigo? Claro. Por quê? Porque eu tenho uma contribuição maior dessa solução do que dessa aqui. Se eu boto um montão de solução diluída e um pouquinho de solução concentrada, a concentração final vai estar mais puxada para o lado da diluída. Se eu boto um montão de solução concentrada e um pouquinho de solução diluída, a minha molaridade final vai estar mais para o lado de quem? Da solução concentrada. Se ligou? Então, o volume é determinante aqui na molaridade final. Você vai estar com a molaridade mais próxima a daquela solução que você colocou a maior volume, a maior contribuição. Beleza? Um tempinho então para você printar rapidinho, ó. Mete bronca. Printou? Beleza? Vamos agora fazer um exercício rapidinho sobre essa parte de mistura sem reação. Bora! Misturou-se 200 ml de uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar com 300 ml de uma solução do mesmo soluto a 0,4 molar. Assim, determine a concentração final do soluto em questão
após a mistura. Então, galera, nossa situação é a seguinte. Nós temos duas soluções de hidróxido de sódio. A primeira tem concentração 0,1, volume 0,2 litros, 200 ml. A segunda solução, 0,4 mol por litro e 0,3 litros. Então, antes da gente cair dentro das contas, vamos às previsões. Eu tenho mais da solução concentrada e menos da solução diluída. Sinal de que a molaridade final vai ficar mais próxima de qual desses dois valores? Do 0,4, com certeza. Então, vamos às contas. Temos uma mistura de duas soluções. Vou proceder da seguinte forma. Eu sei que a molaridade da primeira vezes o volume da primeira, ou seja, o número de mols da primeira solução somado ao número de mols da segunda solução vão dar o número de mols final. Então, abrindo na fórmula que a gente acabou de ver de conservação no número de mols e supondo que molaridade vezes volume seja igual ao número de mols, a gente faz o seguinte: molaridade da primeira vezes o volume da primeira mais a molaridade da segunda solução mais molaridade da segunda vezes volume da segunda é igual a molaridade da solução final vezes o volume da solução final. Bora, substituindo os valores. Molaridade da primeira, 0,1 molar, vezes 0,2 litros, mais molaridade da segunda, 0,4 molar, vezes 0,3 litros. Isso é igual a molaridade final, vezes 0,5 litros. Beleza? Então, fazendo algebrismo aqui, a molaridade final vai ser igual a quanto? Bom, eu sei que 0,1 vezes 0,2 aqui vai dar 0,02. Beleza? 0,4 vezes 0,3, multiplicar por 0,3 é a mesma coisa que multiplicar por 3 e dividir por 10. Então vai dar aqui 1,2 dividido por 10, 0,12. Beleza? 0,02 mais 0,12 dá 0,14. Então minha molaridade final vai ser 0,14 dividido por quanto? 0,5. Então, nossa molaridade final é igual a quanto? 0,14 por 0,5, a gente viu agora há pouco, que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. 0,28 mols por litro. Opa! Vamos lá? Então, vamos ver se a nossa previsão estava correta? O que eu disse para você agora há pouco no início dessa questão? Eu disse que a molaridade final vai estar mais próxima de 0,4 do que de 0,1. Por quê? A minha contribuição em volume aqui para a segunda solução é maior do que da primeira. Então, se liga, 0,8 está a quantas unidades de 0,4? Está a 0,12 unidades de 0,4. Agora, 0,28 está a quanto de 0,1? Está a 0,18 unidades. Então, está mais longe, sacou? Então, eu tenho um distanciamento maior desse valor e uma proximidade maior desse valor aqui. Por quê? Cara, exatamente pelo que a gente já havia conversado. Se eu tenho uma maior contribuição da solução mais concentrada, a molaridade final vai ficar mais próxima de quem? Da solução concentrada. Assim como se eu tivesse uma contribuição maior da solução diluída, a molaridade final ficaria mais próxima da solução diluída. Beleza? Foi ou não foi? Maravilha! Printa aí o quadro então rapidão. Vou dar aquele espaço para você. Vai lá. Printou? Beleza? Mais um exercício sobre mistura de soluções que não reagem. Partiu? Misturou-se 100 ml de uma solução de hidróxido de cálcio a 0,8 mol por litro com 400 ml de uma solução do mesmo soluto a 0,2 mol por litro. Assim, determine a concentração final do íon hidróxido na solução resultante. Monstrões e monstrões no meu coração, o lance é o seguinte, se liga na situação que a gente tem. Eu tenho duas soluções de hidróxido de cálcio, uma base, beleza. A molaridade da primeira é 0,8, o volume da primeira é 0,1, a molaridade da segunda é 0,2, o volume da segunda é 0,4. Porém, eu não te peço simplesmente a concentração de hidróxido de cálcio na solução final. Eu te peço a molaridade dos íons hidróxido, da hidroxila, do OH-, ou também chamada de oxidrila, tudo bem? Hidroxila, oxidrila ou íon hidróxido. Você pode encontrar esses três nomes, beleza? Se liga só. Então,
Para a gente resolver aqui esse problema, vamos partir primeiro pelo mesmo caminho que a gente está acostumado. Vamos determinar qual é a concentração de hidróxido de cálcio no final. Então, ó, a molaridade final eu não sei qual é. E o volume final é o volume da primeira mais o volume da segunda, 0,5 litros. Beleza. Logo, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que molaridade da primeira solução vezes o volume da primeira, somada a molaridade da segunda vezes o volume da segunda, é igual a molaridade final vezes o volume final após a mistura. Beleza. Molaridade da primeira vezes o volume da primeira. Eu tenho 0,8 vezes 0,1 mais 0,2 vezes 0,4, que é igual a molaridade final. Vou passar o volume dividindo para cá daqui a pouco. 0,5. Beleza. 0,8 vezes 0,1, aqui eu tenho 0,08. 0,2 vezes 0,4, também 0,08. 0,08 com 0,08 vai dar 0,16. Então, a molaridade final é 0,16 dividido por 0,5, que é igual a quanto? Essa molaridade final de CaOH2 é igual a 0,32 mols por litro. Beleza, beleza, tá lá na letra A, bonitão, 0,32 mols por litro. É isso que você vai responder? Monstros e monstras do meu coração, claro que não. Claro que você não vai responder isso, porque a pergunta foi a molaridade dos íons hidróxido e não do hidróxido de cálcio. Então ainda falta mais um pequeno passo para a gente resolver o nosso problema. Falta considerar a dissociação desse composto iônico em questão. Aí sim, hein? Como é que eu vou fazer essa dissociação? Muito fácil, galera. Hidróxido de cálcio é uma dibase, é uma base que libera duas hidroxilas em fase aquosa. Então nós teremos CaOH2, quando se dissolve em água, sofre dissociação, formando o íon cálcio 2+, em fase aquosa, Ca2+ aquoso, mais 2 íons hidróxido em fase aquosa. Então, qual é a proporção entre o eletrólito e os íons? A cada 1 mol de hidróxido de cálcio que se dissolve em fase aquosa, eu formo 1 mol de cálcio 2+, e 2 mols de íons hidroxila, 2 mols de íons hidróxido. Então, me interessa a proporção entre o CaOH2 e a hidroxila. Se liga só, se a proporção fosse de 1 para 1, imagina que eu tenho esse pilô aqui na minha mão. Beleza. Para cada um desse pilô que se separa, eu formo um corpinho de pilô e uma tampinha, beleza? A proporção é de 1 para 1. Então, se a concentração fosse de 0,2 mol por litro desse cara, quando rolasse a separação, teria 0,2 desse, 0,2 desse. Enxergou? Agora, qual é o lance? Nós temos uma substância que tem... Joga esse pilô no chão aqui, peraí. Aí, beleza. Vamos supor que a gente tem uma substância igual ao CaOH2. Eu tenho, vou chegar mais perto de você. Eu tenho o cátion formado aqui no meio, o ânion de um lado, o ânion do outro. CaOH, beleza? Maravilha. Então, o que a gente vai ter? Quando esse cara aqui se separa, o que vai rolar? CaOH2 se separou, eu formo, 1 mol de cálcio e 2 mols de hidroxila, 2 mols de OH-. Repetindo, eu tenho 1 mol de tampa, meu filho, vambora. 1 mol de CaOH2, que quando sofre dissociação se separa em Ca2+ e 2 de OH-. Então a proporção é de 1 para 2. Se eu tivesse 0,2 de CaOH2, 0,2 de Ca2+ e 0,4 de OH-. Se ligou? Então a proporção estequiométrica terá que ser mantida. Deixa eu pegar os pilôs de novo aqui. Então a proporção estequiométrica vai ter que ser mantida. Se liga só. Qual é a nossa concentração aqui? É 0,32 mol por litro antes da dissociação. Então CaOH2, 0,32 mol por litro. Só que esse cara vai se dissociar. Quando ele sofre a dissociação, eu formo cálcio 2+. Qual é a proporção aqui? É de 1 para 1 para 2. Então, qual é a proporção aqui? De CaOH2 para cálcio é de 1 para 1. Então, a molaridade do cálcio seria de
0,32 também. Então, cálcio 2 mais é igual a 0,32 mol por litro. E a molaridade da hidroxila? A proporção entre hidróxido de cálcio e os íons hidróxido é de 1 para 2. Então, eu vou formar o dobro de hidroxilas. Sacou? Então, a concentração de OH- é igual a quanto? 0,32 vezes 2, 0,64 mols por litro. No nosso resultado final, beleza? 0,64 mols por litro de OH- de íons hidróxido. Só recapitulando. Olha só, monstro. A gente tem 0,32 mols por litro de hidróxido de cálcio antes da dissociação, tudo bem? Beleza. Dissociou. Quando rola essa dissociação, o CaOH2 vai se separar em cálcio 2+, e 2 íons hidróxido, certo? Então, se eu tinha 1 de CaOH2, eu vou ter 1 de cálcio e 2 de hidroxila. Se eu tenho 0,5, eu vou ter 0,5 desse cara e o dobro desse, 1 desse. Beleza, se eu tenho 0,4, eu tinha 0,4 desse cara, pum, dissociou. Eu vou ter 0,4 de cálcio e 0,8 de hidroxila. Sempre o dobro de íons hidróxido. No nosso caso, qual foi a molaridade final que achamos? 0,32, antes da dissociação. Quando rola a dissociação, eu tenho 0,32 de cálcio 2+, e o dobro de hidroxila, 0,64. Printa aí que eu sei que você já entendeu. Beleza? Mas e agora, se a gente fosse fazer uma mistura junto com uma diluição? Agora o negócio vai dar uma apertada. Se liga só então nessa questão da UERJ que eu vou fazer agora. Para estudar os processos de diluição e mistura, foram utilizados, inicialmente, 3 frascos contendo diferentes líquidos. A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração abaixo. Aí a gente vê um frasco de ácido clorídrico, um frasco de água pura e um frasco de ácido iodídrico. A seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido para um único recipiente. Considerando a aditividade de volumes e a ionização total dos ácidos, a mistura final apresentou uma concentração de íons H+, em mol por litro, igual a... Então, nessa nova situação, nós temos um raciocínio um pouco diferente. Eu vou pegar 2 soluções e vou misturá-las junto com um pouco de solvente puro. Então, eu estou fazendo uma mistura de 3 recipientes ali. Qual é o lance aqui? Nós temos 2 soluções de ácidos. Eu tenho ácido clorídrico de concentração 0,2, volume 100 ml. Eu tenho ácido iodídrico de concentração 0,4, volume 250 ml. Presta atenção no seguinte, eu tenho 2 soluções ácidas e mais água para ser misturada, porém a água, fica esperto. Ah, Marquinhos, qual é a concentração de H+ na água? Tem? Tem, porque a gente pode considerar a autoprotólise da água, que vai fornecer para o nosso sistema 10 a menos 7 mol por litro de H+. Cara, 10 a menos 7, olha as quantidades que eu estou trabalhando. 0,2, 0,4, 10 a menos 7. Então, esse 10 a menos 7 é significativo? 0,000001 mol por litro? Não, não é significativo. Então, a gente pode desprezar o H+ oriundo da água, o H+ que está vindo da água. Então, eu vou considerar a água como solvente puro e vou desconsiderar a autoionização da água. A autoionização da água pode ser representada por essa reação aqui, ó. Ou melhor, por essa equação H+ mais OH-. No ácido clorídrico, HCl, ácido forte e monoprótico, H+ mais Cl-. HI, ácido iodídrico, ácido monoprótico forte, H+ mais iodeto, H+ mais e menos. Então, já que a proporção aqui, água nós vamos considerar como solvente puro, desprezei. HCl monoácido forte, proporção entre HCl e H+, 1 para 1. HI monoácido forte, proporção entre HI e H+, 1 para 1 também. Logo, eu posso considerar essa solução de HCl como uma solução de H+, já posso considerar direto H+, já que a proporção é de 1 para 1. E do HI, também posso considerar direto como uma solução de H+. Então, já que eu quero saber a concentração de H+ final, eu já vou olhar direto, desde o início, para o H+. Beleza? Então, vamos nessa. Como é que eu faço aqui a mistura junto com a diluição? Olha só como o raciocínio agora vai ser um pouco mais elaborado. Primeiro, molaridade da primeira solução, estou trabalhando como se fosse mistura de soluções, vezes o volume da primeira solução,
mais a molaridade da segunda vezes o volume da segunda. Ué, Marquinhos, e a água? Calma, calma, calma. A água vai chegar na parada já já. É igual a molaridade final vezes o volume final. Porém, olha só, hein? Molaridade da primeira vezes o volume da primeira. A primeira, eu peguei a solução de HCl. 0,2 mol por litro vezes 0,1 litros. Mais molaridade da segunda vezes a segunda. 0,4 mols por litro vezes 0,25 litros. Tranquilo, é igual a... Presta atenção, hein? Se liga que coisa maravilhosa. Molaridade final, ó, vou descer aqui, ó. Molaridade final, quanto é que vale? Não sei. Quero descobrir. Vezes o volume final. Quanto é que vale esse volume final? O volume final vai ser o volume da primeira solução, mais o volume dessa segunda solução. Olha a diluição entrando aí agora. Mais o volume do solvente puro adicionado, que foi de quanto? O volume adicionado, que eu vou chamar aqui de VADD, VAD, é igual a quanto? 150 mililitros, ou seja, 0,15 litros. Beleza? 0,15. Então, o volume final não vai ser simplesmente 0,1 mais 0,25. Vai ser 0,1 mais 0,25 mais 0,15. 0,25 mais 0,15, quanto é que dá? 0,40 mais 0,1, 0,5. Volume final, 0,5 litros. Tá aqui, ó. Esse é o volume que eu vou utilizar direto. Então, molaridade final vezes 0,5, porque aqui, com essa expressão, eu já estou considerando a mistura de soluções e a diluição numa paulada só. Foi ou não? Olha que moleza. Então, minha molaridade final, vou passar para cá, ó. Vai ser igual a... Vamos às contas? Partiu. 0,2 vezes 0,1, 0,02. 0,4 vezes 0,25, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que você dividir por 4. Então, 0,4 vezes 0,25, 0,1. 0,1, na verdade aqui, ó, 0,10. 0,10 mais 0,02 dá quanto? A soma desses dois dá 0,12. Tudo bem? E aí, a molaridade final vai ser 0,12 dividido por 0,5. Beleza? 0,12 dividido por 0,5, a molaridade final dos íons H+, é igual a 0,24 molar, 0,24 mols por litro. Olha que coisa maravilhosa, espaço para você printar. Mete bronca, trau, printou. Beleza, muito fácil. A gente fez uma mistura de soluções que não reagem junto com uma diluição, que coisa fantástica. E nem deu tanto trabalho assim, foi numa pancada só. Então, para uma questão Enem, para uma questão de vestibular, em que você precisa economizar tempo, essa ferramenta é sensacional. Então, quando você tem dois solutos que podem ser considerados iguais, qual foi a minha consideração aqui? H+ da primeira solução e H+ da segunda. Por quê? Ambas soluções são soluções de monoácidos fortes. Monoácidos fortes, ácidos monopróticos fortes. Então a molaridade da solução ácida já é direto a molaridade de íons H+. E aí eu fiz tudo numa pancada só. Molaridade da primeira vezes o volume da primeira, mais a molaridade da segunda vezes o volume da segunda. E isso vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Porém, esse volume final aqui, ó, vai ser o volume da primeira solução mais o volume da segunda somados ao volume do solvente puro que foi adicionado. Nosso resultado final, 0,24. E essa foi a questão UERJ que eu queria fazer com vocês. Por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado muito da aula e mais, que ela possa ter sido útil para você. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Caraca, se inscreve aí, cara. Tá esperando o quê? Ativa as notificações. Toda semana tá saindo aula nova para você. Vem comigo, acompanha o Monstrão. A gente tá junto. Tá na zica? Tá com dúvida? Calma, não se desespera. O Monstrão tá aqui para ajudar você. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!